Fala aí, meu povo animado, povo querido da turma 801, saudade de vocês, meu garoto Bernardo, esse garoto de ouro, inteligente, bonito, menino especial. O que acontece? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho a respeito do estudo do segundo reinado. Segundo reinado porque tivemos o primeiro reinado do imperador Dom Pedro I, que vai deixar o Brasil com um governo muito ruim, instável, complicado, muito frágil economicamente, com agitações sociais, o povo sem dinheiro, sem comida, fica um povo revoltado. Mexe no bolso para você ver. Daí nós vamos ter um período chamado de regencial, que vão ser políticos que vão assumir o governo enquanto o menino Dom Pedro II não consegue ganhar sua maioridade. O menino tinha apenas 5 anos. Só que ele foi, de uma forma muito inteligente, trabalhado para ser imperador. Não teve uma adolescência comum como eu e você. Foi um governo baseado, foi um garoto estudado. Ele lia latim. Ele falava várias línguas. Ele tinha um cabedal cultural muito expressivo, muito grande. Era um cara diferente. Só que ele vai assumir o segundo reinado com o que vai ser chamado de golpe da maioridade. Golpe é quando a pessoa assume sem legitimidade. Ele assume por uma manobra. E por que o nome é golpe da maioridade? Porque ele não tinha idade para assumir aquele governo. Ele tinha apenas 14 anos de idade. E é interessante falar, antes de começar falando sobre o Dom Pedro II, que um garoto de 14 anos não tem respeito. Ninguém respeita uma criança de 14 anos. Só que vai ter todo um trabalho para fazer da imagem de Dom Pedro II uma pessoa mais envelhecida. Para que as pessoas olhem e vejam no Dom Pedro um respeito. Quando se fala de Dom Pedro II, vai ter aquele homem velho de barba branca, aquela coisa muito mais serena, sensata. Realmente é uma pessoa idosa. Porque você quer disfarçar essa imaturidade. Ninguém vai respeitar uma criança para governar o seu país. Nesse golpe, ele vai assumir o governo e vai ficar, meu filho, durante 49 anos. Menosprezaram o garoto. Acharam que ele não fosse ser uma pessoa diferente, fosse ser alguém manipulado, mas não. Dom Pedro vai conseguir se destacar e vai ser um importante governante para o Brasil. Com certeza o mais longo da história do país foi o governo dele, 49 anos, e duvido que alguém repita esse feito. Talvez eu morra e venha outras gerações e ninguém vai chegar a esse ponto de ter 49 anos. Vamos lá, falando sobre o contexto político do segundo reinado. Temos 2 partidos políticos, rivais. Esses partidos eles têm objetivos comuns. Quais são os objetivos deles? Estar próximo do poder. Não pensam em povo. Eles pensam nos seus próprios interesses. Então preste atenção. Temos 2 partidos que querem estar próximos do Dom Pedro II. Para quê? Para se beneficiar. Serão os partidos conservadores e os partidos liberais. Vamos lá. Partido Liberal e Partido Conservador. O Partido Conservador, ele é muito mais caracterizado pela elite agrária do Nordeste. Quem são as elites? Homens que têm dinheiro, pessoas que têm poder. Agrária porque eles têm terras, então são grandes proprietários de terra. Do outro lado, nós temos o Partido Liberal, que eram pessoas que trabalhavam mais na área comercial, muito mais ligados ao Sudeste e ao Sul do Brasil. São antagônicos, no sentido de um quer que o governo seja mais centralizador, são os conservadores. Por que eles querem que o governo seja mais centralizador? Porque eles têm mais aceitação
desse imperador. Então, os conservadores querem um governo mais centralizado. O governo liberal quer que eles tenham mais autonomia. O Partido Liberal, por exemplo, o que é autonomia? Nós temos um presidente, que é o nosso Jair Bolsonaro. Só que, dentro do nosso estado, quem manda é o governador. Isso é uma autonomia do estado. O estado tem essa prerrogativa. A gente pode eleger o nosso representante. Aí, o Jair Bolsonaro falou o seguinte: eu quero que vocês liberem e que abram o comércio. O governador do Rio de Janeiro falou: não vai abrir. E qual foi a palavra que valeu? Do governador. Que nós temos autonomia administrativa. Era isso que os liberais gostariam de ter. Autonomia administrativa. Só que isso não aconteceu. Porque o governo de Dom Pedro II era muito centralizador. Só que ele vai conseguir, de uma forma muito inteligente, fazer manobras para que tanto os liberais quanto os conservadores sejam pacíficos. E vai ter uma frase muito famosa, que é assim: no governo muito mais, como é que é a frase? É assim: nada mais liberal do que um conservador no poder. Nada mais liberal do que um conservador no poder. O que é isso? Se eu tenho um liberal, é como se tivesse um conservador. Se eu tenho o conservador, é como se eu tivesse um liberal. São as famosas farinha do mesmo saco. Não muda nada. E Dom Pedro vai conseguir utilizar de forma muito inteligente as manobras políticas que lhe cabiam para ser um governo pacífico. Então, internamente, uma coisa que vai marcar o governo de Dom Pedro II é a paz, a estabilidade, a estabilidade política. Então não teremos muitos conflitos, não teremos movimentos separatistas, teremos uma revolta ou outra, mas nada que compare-se ao que acontecia no período da regência. Vamos lá. Página 322 do nosso capítulo 10. A produção do café no Segundo Reinado. Qual era a principal base econômica do Brasil? A exportação do café. Presta atenção. Todo governo político ele precisa de uma base econômica. E a base econômica, eu falo de dinheiro. Não existe governo político que é sustentado sem dinheiro. Não existe. Todo governo político depende de dinheiro. Você depende de dinheiro, eu dependo de... Todo mundo depende. Todo mundo. Daí vem a necessidade de eu ter uma importante produção de café. Porque é esse produto que vai chegar no exterior. E quando eu vendo o café para o exterior, eu recebo em que nota? Na moeda estrangeira, que vale muito mais do que a moeda nacional. Interessante, né? Então, a exportação do café ela vai ser a principal base econômica para a sustentação do Segundo Reinado. Agora vem uma pergunta. Do que eu preciso para plantar café em larga escala? É uma pergunta. Primeiro, a terra, o Brasil tem. O Brasil tem grandes áreas para plantação. Tem grandes propriedades de terras. O Brasil tem muita terra produtiva. O Brasil é um país muito abençoado. Quando tem aquela música, moro num país tropical abençoado por Deus, é por isso. O Brasil é abençoado. Segundo, eu preciso de semente. Tá, o Brasil tem. Eu preciso de mão de obra. Isso é muito importante. O que vai marcar consideravelmente o governo de Dom Pedro II é a mão de obra, que vai ser da onde?
escrava. Meu amigo. O Brasil vai ser um dos poucos países no mundo ainda a sustentar a escravização. Sem a mão de obra escrava, como é que eu vou conseguir plantar e colher o meu café? O nome disso vai ser plantation, que significa latifúndio. Latifúndio são grandes propriedades de terra, anota aí. Latifúndio. Mercado de uma monocultura, plantação de um único produto, que no caso do Brasil era o café, voltado para exportação, ou seja, o Brasil tem o seu produto plantado nessas grandes propriedades de terra e ele vai vender para o exterior. E a mão de obra escrava. 4 elementos do plantation. Deu para entender? Mão de obra escrava, monocultura, latifúndio voltado para exportação. Detalhe, latifúndio é grande propriedade de terra. Tiago, onde é que habitava esse café? Te falo uma coisa. Onde estava o café, estava a riqueza. Por onde passou o café, passou a riqueza. Dá uma olhadinha aqui, segundo parágrafo. Essa expansão ocorreu especialmente por causa do aumento do consumo do café nas regiões da Europa e dos Estados Unidos. O café era o famoso Red Bull da época. Deixava a pessoa ligada, a pessoa ficava mais elétrica, porque o café, a cafeína traz essa caracterização. Por que eles usavam tanto café? Porque ele quer manter o seu trabalhador ligado. Trabalhadores das indústrias. As pessoas usavam muito café porque isso era um energético para os trabalhadores. Isso gerou um aumento do preço do café e a comercialização do produto tornou-se bastante lucrativa. Então deu para entender? Vamos lá. O Brasil assumiu, então, o papel de grande exportador mundial desse produto. Então o Brasil ele vai ser o maior exportador de café do mundo. Cara, isso vai trazer muito dinheiro para quem? Para o Brasil? Não, para quem planta. Para quem planta. Não é para qualquer um. Por onde passou o café, passou a riqueza. Vamos lá, para o terceiro parágrafo. Inicialmente ocupando a região litorânea das províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Marca isso. São Paulo e Rio. Ao longo das décadas, os cafezais se expandiram pelo interior fluminense e paulista, em uma região chamada de Vale do Paraíba. Esse processo ficou conhecido como Marcha do Café. Por causa da localização geográfica, o Brasil apresenta um clima favorável à produção cafeeira. Além disso, a atividade recebeu incentivo das elites que passaram a investir no sistema produtivo da infraestrutura ligados a essas atividades econômicas. Não é à toa que Rio e São Paulo são, sem dúvidas, os estados mais as chamadas metrópoles nacionais. O Brasil inteiro se encontra aqui. Gente do norte, do sul, centro-oeste, tudo é Rio e São Paulo. O eixo do Brasil é Rio e São Paulo. Por quê? Por conta dessas atividades cafeeiras no Brasil, da exportação, da plantação e exportação de café. Onde vai se localizar ainda mais essa produção? Lá no interior do São Paulo. Por quê? A plantação de café trazia muitos impactos negativos para o meio ambiente. Você tinha que fazer o quê? Derrubada de árvores, o solo ficava muitas vezes infértil, dado o uso contínuo dessa atividade. Então, é importante falar sobre os impactos ambientais da produção do café. A expansão das plantações do café no Vale do Paraíba causou sérios danos ambientais nessa região. Realmente. Você vai trazer impactos terríveis para esse tipo de trabalho. Vamos lá. Mata derrubada. Estou na página 323. Mata derrubada. Plantio do café.
Os pés demoravam cerca de 4 anos para alcançar um tamanho ideal. Olha só, é muito tempo. Após a colheita era feito o beneficiamento dos grãos em um processo de lavagem e secagem ao sol. Depois da retirada das impurezas, o grão era secado e encaminhado para o transporte. Era todo um processo, né? E o produto era exportado para portos de ferrovias e por transporte de animal. E de lá era mandado para o porto para ser exportado. Gente, muito bom poder estar com vocês. Satisfação sempre. Quero lembrar uma coisa. A escravização desses povos africanos vai causar um sério problema entre Brasil e Inglaterra. Por quê? Conto na próxima aula. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.